Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio do nosso projeto rumo aos R$ 50 de dividendos. Já estamos na nossa reta final, então esse é o nosso penúltimo mês de acompanhamento dessa carteira e no próximo mês nós vamos descobrir se eu conseguir bater essa meta dos R$ 50 de dividendos em dezembro ou se eu vou gastar mais um mês, ou seja, o mês de janeiro, para conseguir bater essa meta. E se você está aqui desde o primeiro episódio, você sabe o quão difícil foi chegar até nessa fase dos dividendos que nós recebemos nesse mês de novembro. Porque nós saímos de R$ 15,42 de dividendos em janeiro para até dezembro chegar a R$ 50 de dividendos. Então foi uma meta bem alta, porque nós mais que triplicamos o valor e nesse mês de novembro eu já estou preparando todo o planejamento para tentar bater essa meta no mês de dezembro mesmo. Eu espero que eu consiga, porém, como são ativos da renda variável, pode ter na nossa carteira algum ativo que pague menos, como por exemplo o Banco do Brasil, que o esperado era um rendimento maior, porém o rendimento desse mês de dezembro ele veio bem abaixo do esperado, então isso levou os nossos dividendos um pouco mais para baixo. Então eu vou tentar repor todo esse dividendo que vai faltar. E no mês de dezembro vocês vão acompanhar todo esse processo aqui junto comigo para saber se a nossa meta foi realizada ou ainda não. E se você também está ansioso, deixe aqui nos comentários para eu saber. Porque para falar a verdade para vocês, eu estou bem ansiosa e não vejo a hora de chegar o mês de dezembro para saber se realmente vamos conseguir bater essa meta. E se é a sua primeira vez aqui, então não se esqueça de conferir a nossa playlist, que eu vou deixar linkada para você aqui no card, porque é bem interessante que você consiga analisar todos os meses como foi esse processo e também para você entender a nossa carteira até aqui. Então nesse vídeo eu vou atualizar você sobre como foi a nossa carteira no mês de novembro. Então vão ser os aportes, os dividendos recebidos e também ativos que eu adicionei. E também teve um fundo imobiliário que eu retirei da nossa carteira. Então, sem mais delongas, já vamos abrir a tela do computador para vocês acompanharem tudo isso aqui junto comigo. Antes de começar a falar todos os dados aqui para vocês, esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 26, mas ele vai ao ar para vocês somente no dia 29, que é no sábado. Então, a análise final aqui dessa planilha terminou no dia 26 de novembro e não no dia 30. Então, aqui, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês é os movimentos da carteira. Tudo que eu fiz nesse mês de novembro. Eu comprei 19 cotas do CPTS-11, também vendi 15 cotas do MXRF11. Como eu tenho muitos ativos na carteira, eu estou tentando reduzir a quantidade de ativos. Então eu fiz uma análise de todos os fundos que eu tinha na carteira e nesse mês eu escolhi retirar o MXRF11 e então eu coloquei mais cotas do CPTS11 na carteira. O MXRF11 é um bom fundo, porém dessa vez eu quis retirar ele da carteira porque eu tenho vários fundos de papel. E dentro da análise que eu coloquei, os fundos que eu quero ter na minha carteira, o MXRF11 não fazia mais sentido. Então eu tirei todas as 15 cotas que eu tinha na carteira e recomprei em CPTS11. Também comprei uma cota do XPCI11, comprei 2 cotas do BTCI11. E outra coisa que eu coloquei na carteira, que eu achei muito interessante, que eu estou começando a testar, é que eu coloquei dólar e Bitcoin dentro da minha carteira. Essa é a primeira vez que eu faço investimento, tanto no dólar quanto no Bitcoin. Porém, eu pus uma porcentagem bem pequena que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu pus somente para testar. E no ano de 2026, eu quero aumentar mais essa exposição, tanto em dólar quanto em Bitcoin, para aumentar a valorização da carteira. Então, futuramente, eu vou colocar mais exposição em Bitcoins e também vou colocar ETFs internacionais para fazer parte da nossa carteira, porque aí ela vai ficar dolarizada, não vai ficar somente no Brasil. E aqui do lado, como vocês se lembram bem, eu coloco esse gráfico aqui para nós acompanharmos a evolução do patrimônio durante todo esse processo. Então, vocês estão acompanhando aqui junto comigo o valor que nós começamos em fevereiro e aonde nós chegamos aqui em novembro. Então, em fevereiro estávamos com R$ 2.174 e agora em novembro estamos com R$ 4.633 e em dezembro nós vamos ter mais de R$ 5.000 aqui investidos nessa carteira. E eu coloco esse gráfico justamente para nós podermos fazer essa comparação
porque quando colocamos aqui escrito, nós não vemos grande diferença, como é aqui nesse gráfico. No gráfico tem toda essa evolução, toda essa coluna aqui, que vai nos mostrando o quanto nosso dinheiro está crescendo. Se você ainda não tem essa planilha e quer começar a usar ela em 2026, eu vou deixar o link dela para vocês aqui no comentário fixado e também vai ter o link dela para vocês aqui na descrição. Ela é totalmente gratuita e para você resgatar a sua, é só você clicar no link e você tem que colocar para fazer uma cópia. Se você for me pedir acesso, eu não vou conseguir liberar, porque senão você consegue mexer nela. Então lembre-se, quando você for resgatar a sua, você tem que colocar para salvar uma cópia e não pedir permissão para fazer parte dela. Então aqui nos nossos ativos, você consegue ver todos os ativos que nós temos dentro da carteira e também consegue ver o preço médio de cada um deles. Caso você queira analisar, você pode pausar o vídeo e depois você acompanha o vídeo normalmente. Mas só vou dar uma pincelada aqui para vocês. XPCI11, XPML11, HGRU11, CPTS11, HGRE11, BTCI11, GARI11, BTLG11, LVBI11, ALZR11, RBVA11, KNSC11 e VGIA11. Por isso, eu comecei a tirar alguns ativos da carteira, porque são vários ativos e eu não estou conseguindo acompanhar todos eles. Então, eu estou retirando alguns. Então, com o passar de cada mês, eu vou analisando e se eu sentir necessidade de tirar algum ativo, eu vou continuar tirando. Mas somente se eu sentir necessidade. Se eu chegar num ponto e eu achar que está uma quantidade ideal, eu vou parar e vou apenas recomprando cotas dos ativos que eu já tenho dentro da carteira. Ações eu tenho poucas, eu tenho somente 5 ações, que são a Sanepar, o Banco do Brasil, a Semic, a Copasa e o BB Seguridade. Aqui também agora eu adicionei o Bitcoin e o dólar, que antes não fazia parte da nossa carteira, e aqui a distribuição da nossa renda variável. Fundo de papel, R$ 1.244,49, tijolo, R$ 2.258,79, ações, R$ 482,29, fundos de fundos, R$ 598,26. Se você não sabe por que tem esse fundo de fundo aqui, você volta na nossa playlist e você vai acompanhando os episódios anteriores que você vai descobrir o porquê. E também coloquei o dólar, R$ 9,52 e criptomoedas, R$ 2,01. O dólar, eu comprei, como eu falei para vocês, 1,78 dólares e aqui convertendo o valor de hoje está a 5,35. Então eu fiz a multiplicação aqui e converti para real, que deu R$ 9,52. A criptomoeda eu consegui jogar no site do Investor 10, então ele já vai me enviando todas as informações. O dólar eu ainda não consigo, somente se eu comprar algum ETF. E como eu não coloquei mais de R$50, eu ainda não consigo comprar ETFs para colocar na carteira. Então eu vou testando aos poucos e mais para frente nós vamos aumentando essa exposição, como eu falei para vocês. Então tijolo terminamos com 49%, fundos de papel 27%, ações 11%, fundos de fundos 13%, o dólar e criptomoedas estão 0%, que a exposição neles está muito pequena. Então, eles ainda não entraram aqui dentro desse cálculo. Eles estão 0, alguma coisa, porém, como é bem pouquinho, ela ainda não está aparecendo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os dividendos que nós recebemos nesse mês de novembro. Nós recebemos 6,30 do XPCI11, 8,28 do XPML11, 7,02 do CPTS11, 85 centavos do HGRE11, 3,70 do BTCI11, 2,49 do GARI11, 1,50 do MXRF11, 3,95 do BTLG11, 75 centavos do LVBI11, 83 centavos do ALZR11, 1,90 do HGRU11, 45 centavos do VGIA11, 18 centavos do RBVA11, 72 centavos do KNSC11 e 38 centavos da Copasa, que nesse mês nós tivemos recebimentos de ações, o que totalizou na nossa carteira R$ 39,30. Então nós saímos aqui de outubro R$ 36,48 e nesse mês de novembro nós fomos para R$ 39,30. E com esse resultado nós estamos bem mais perto de bater a nossa meta,
Porém, faltam na faixa de R$10 para nós concluirmos essa meta. E tudo vai depender do valor dos investimentos que eu conseguir fazer no mês de dezembro. Porque como alguns de vocês sabem, eu não sou CLT, então o meu salário sempre varia. Eu não consigo colocar um valor fixo aqui todos os meses. Vocês vão ver daqui a pouco que nesse mês o meu aporte nos investimentos foi baixo. E com isso, no mês de dezembro, eu tenho que fazer um aporte maior para suprir o desse mês também. Então aqui a nossa carteira terminou da seguinte forma. Ações R$ 495, fundos imobiliários R$ 4.048, renda fixa R$ 80, as criptos R$ 2, o dólar R$ 9,52. O total da nossa carteira que nós terminamos nesse mês de novembro, R$ 4.635,65 investidos. E a distribuição da nossa carteira completa ficou 87% em fundos imobiliários, ou seja, é uma exposição muito alta, porém ela vai ficar somente enquanto não conseguir bater essa meta dos R$ 50. Depois eu vou ir ajustando ela, vou aumentar a exposição na renda fixa e também vou aumentar um pouco na criptomoeda e no dólar, ações 11% e renda fixa 2%. Então ela terminou dessa forma e agora a nossa evolução mensal. Nesse mês de novembro eu aportei somente R$ 114,93. Infelizmente, no mês de dezembro eu vou ter que repor todo esse aporte que eu não consegui fazer nesse mês. No mês de outubro eu consegui R$ 434 e agora nesse mês de novembro foi somente R$ 114. E aqui, como vocês já sabem, nós recebemos de dividendos R$ 39,30. A média de investimentos que nós fizemos nesse ano de 2025, de aportes que saíram do nosso bolso, foi R$ 223 por mês. E aqui do lado, vocês sabem que eu também coloco um quadro da evolução dos dividendos de 2025. E aqui vocês podem acompanhar junto comigo o quanto nós crescemos com o passar de cada mês. Alguns meses tivemos algumas baixas, mas foi por conta de pagamento de ação que teve no mês anterior e no outro mês nós não tivemos. Então aqui agora nós estamos em novembro com R$ 39,30 e temos que chegar em dezembro com esses R$ 50. Parece ser pouco, mas quando colocamos aqui no gráfico, o salto é bem grande do que a gente tem que dar. Então eu espero que eu consiga realizar essa meta ainda nesse mês de dezembro. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários para eu saber se você acha que eu vou conseguir bater essa meta em dezembro ou você acha que eu não vou conseguir e vou levar mais um mês para conseguir chegar nesses R$ 50 de dividendos. Se você ficar com alguma dúvida também, não se esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder todos eles. E mais uma coisa só para esclarecer aqui para vocês. Caso você tenha chegado por algum dos nossos outros vídeos, nós temos esse projeto que arrumou R$ 50 de dividendos, onde eu mostro a minha carteira. E também nós temos o outro projeto que é o Desafio, investindo apenas R$ 50 para incentivar as pessoas a começarem a investir para construir a sua liberdade financeira. Então, são dois projetos completamente diferentes. Esse aqui eu mostro a minha carteira e o outro eu monto uma carteira como se eu fosse iniciante para ensinar vocês a construírem uma carteira para o seu futuro e, como eu disse, para uma possível liberdade financeira, para uma possível aposentadoria. Então, só para deixar claro, são duas carteiras diferentes. E não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar o nosso tão esperado mês de dezembro para vermos se eu conseguir bater essa meta dos R$ 50 de dividendos ou se eu vou ter que esperar mais um mês para conseguir bater essa meta. E se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!